Então, 1 Timóteo, capítulo 3, nossa primeira leitura. E depois nós vamos para o texto da pregação. Então, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Hoje nós vamos falar sobre as qualificações para os presbíteros, ou as qualificações para o presbitério, ou para aqueles que almejam o presbitério. Então ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora vamos para a carta de Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 5 ao 9. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseis em ordem as coisas restantes, e bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusado de dissolação, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascivo, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aqui. Amados irmãos em Cristo Jesus, hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre as qualificações dos presbíteros. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ali ele diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Assim, um dos motivos pelos quais Paulo deixou Tito na ilha de Creta foi para que ali
ele organizasse as congregações locais que estavam ali. E aí Paulo usa um verbo, uma palavra, que ela é apropriada aqui, porque ele diz: põe em ordem. Põe, essa palavra põe aqui, põe em ordem as coisas restantes, é uma expressão que é usada para um termo de medicina. Um termo médico se refere a endireitar um membro torto. Vamos dar um exemplo: colocar um braço no lugar, com habilidade, para que ele, se mova corretamente. Então, é esse termo que ele usa. Endireitar um membro de um corpo, ou colocar no lugar. Podemos ver que Tito, ele não era um ditador espiritual da ilha, mas sim, quando lemos a carta, podemos observar que Tito é um representante apostólico. Ele é um representante oficial de Paulo. E assim, com autoridade, ele está ali para realizar a obra para a qual ele foi chamado ou ordenado a fazer. Por quê? Porque fazia parte da política do trabalho de Paulo ordenar presbíteros nas igrejas que ele começava. Então, Paulo fundava uma igreja e, logo após, algum tempo depois, ele instituía presbítero para cuidar daquela congregação. E você pode confirmar isso. Você pode confirmar, lá, por exemplo, lá em Atos 14, versículo 23, ali é dito: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, e aí diz, em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Mas é importante entender que o apóstolo não havia ficado muito tempo, ou tempo suficiente em Creta, para ordenar presbíteros. Porém, ele deixou lá um representante, que foi Tito. Assim, Tito, essa carta aqui no capítulo 1, versículo 6 e 8, apresenta uma série de qualificações semelhantes a que também está contida na leitura que fizemos lá em Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 e 3. Ali Paulo fala, primeiramente, do esposo irrepreensível. Nesse caso ele diz esposo de uma só mulher. Ali ele fala sobre esse homem ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O que podemos observar, fazendo essas duas leituras, é que os critérios, tanto para uma grande congregação, ou para um lugar maior, como era Éfeso, como para a ilha de Creta, as qualidades são as mesmas. O padrão de Deus não muda. Então, o padrão para um presbítero em Olho d'Água das Flores não é diferente para um presbítero em uma grande capital. As qualificações devem ser as mesmas. Deus não muda. Deus não varia o padrão de presbítero de cidades para cidade, de cidades grandes para cidades pequenas. Não. Aqueles que vão exercer o exercício de presbítero na igreja, seja uma igreja grande, seja uma igreja pequena, precisa ser pessoas piedosas. Então, assim, vamos nessa noite ver outras 9 qualificações, fora aquelas que ele tinha dado lá na carta a Timóteo, para aqueles que são chamados ao presbitério. É importante analisar as duas leituras. Ele fala sobre o presbítero, qualificação número 1, ele coloca esse presbítero como um homem que seja
marido de uma só esposa. Ele chama esse homem para ser marido de uma só mulher. Então, é uma qualificação em que essa está, vamos dizer assim, como uma das primeiras. Então, logo após, ele fala que esse presbítero, que é irrepreensível, que é marido de uma só mulher, ele tenha filhos crentes. Deixa isso já claro aqui no verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. E esses filhos dos presbíteros não devem ser acusados de dissolução. Então, o que ele está querendo ensinar e mostrar é que, afinal, ser um servo de Deus é alguém que, primeiramente, deve ganhar os seus próprios filhos para Cristo. Então, o que supostamente ele está dizendo é como pode ou como podemos esperar alguém ser bem-sucedido com os de fora, se ele não é bem-sucedido com o da sua casa. O que Tito trata aqui, ou o que Paulo trata aqui na carta de Tito, é o mesmo princípio que ele trata na carta a Timóteo. Lá no capítulo 3 de Timóteo, na leitura que fizemos, verso 4 e 5, ali Paulo diz que o presbítero governe bem a própria casa. Isso envolve a sua vida com a sua esposa. Então, que ele governe bem a sua própria casa. Crie, Paulo diz, os seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Aí ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Assim, irmãos, a vida de um servo de Cristo, o nosso serviço cristão, deve começar no lar. E o que vemos aqui é que os filhos dos presbíteros não devem apenas ser salvos, mas também, pelo que Paulo ordena aqui, é que eles devem ser bons exemplos de obediência. Eles devem ser filhos dedicados, para que eles não venham ser acusados de dissolação. Isso é uma vida desregrada, sem compromisso, ou seja, um insubordinado, como ele fala aqui, desobediente. Os filhos dos presbíteros devem ser alguém que tenha condição de se sujeitar à autoridade. Ao contrário disso, se ele não tem, ou se o pai não trabalha para que esses seus filhos tenha essa qualidade de sujeitar-se à autoridade, ele desqualifica o seu próprio pai para o presbitério. É evidente, irmãos, que isso se aplica aos filhos que ainda vivem com a família, sobre a autoridade do pai. Então, o que Tito aqui está nos ensinando, o que Paulo está aqui nos ensinando, é que os pais crentes, porque ele está dando uma diretriz para aqueles que querem serem presbíteros, mas isso se aplica aos homens, à família cristã. Vamos falar de pai, ou o pai sábio, ou os pais sábios, são os pais que ganham a sua própria família. Ou o pai sábio é o pai que ganha seus próprios filhos para Cristo. Ele é sábio. Ele vai ganhar, e isso pesa, eu acredito, acima de tudo, o exemplo. Então, isso é uma das qualidades que não pode faltar na vida daqueles que almejam o presbitério. Para cuidar da igreja, ele precisa, primeiramente, saber cuidar bem da sua própria casa. Mas Paulo ainda fala sobre uma outra qualificação, a segunda qualificação que Paulo destaca, que eu gostaria de destacar, e que está destacada no texto, ele deve ser um dispenseiro de Deus. Ainda no versículo 7. Porém, indispensável, olha como ele fala, ele usa uma palavra aqui, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível,
como dispenseiro. Perceba essa palavra. Ele deve ser, é indispensável, ele disse, olha, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como um dispenseiro de Deus. Então, esse termo que ele usa, é indispensável, ele está dizendo, olha, é uma das características. É algo que não pode faltar no homem que quer se colocar no presbitério na igreja. Ele deve ser um dispenseiro de Deus. Podemos acrescentar aqui que o que Paulo tem em mente aqui, quando ele usa a palavra irrepreensível, é que ele está querendo dizer que esse dispenseiro de Deus deve ser um dispenseiro fiel. Quando ele usa a palavra aqui, irrepreensível. É um dispenseiro fiel. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é alguém que não possui coisa alguma. Antes, administra tudo aquilo que o seu Senhor confia a ele. Né? O que nós chamamos também de mordomo. Quem está estudando aqui na quarta-feira está aprendendo sobre a mordomia cristã e que todos nós somos mordomos. Todo cristão, ele é chamado para ser um dispenseiro fiel de Deus, um mordomo para administrar as coisas que não lhe pertencem, porque tudo é do Senhor. Então, esse dispenseiro, a quem Deus confiou a ele um determinado trabalho, esse mordomo, ele deve ser fiel. Eu acho que nós podemos lembrar de José. José, por exemplo, ele tinha controle absoluto sobre todos os negócios de Potifar. Ele era um dispenseiro fiel, um mordomo fiel. Ele cuidava daquilo que não era dele, mas ele estava sobre o cuidado de todas as coisas. E a característica, como eu disse, mais importante do dispenseiro, ou do mordomo, como Paulo está dizendo aqui, o bispo, o presbítero, deve ser um mordomo fiel de Deus. Então, o que destaca em um dispenseiro, em um presbítero, é a sua fidelidade. Com isso, ele deve usar o que lhe é confiado para a glória de seu Senhor. Ele não deve usar aquilo que é lhe confiado para o seu bel prazer, para a sua vanglória, para se ensoberbecer, para querer ser melhor do que os demais. Não. Mas ele usa o seu ofício, um bom presbítero, ele deve ser um bom dispenseiro, alguém que usa o seu ofício para a glória do seu Senhor, não para os seus próprios interesses. Quem faz isso é um mau presbítero, é um mau pastor. Esse também é o assunto de Jesus. Jesus fala sobre isso lá em Lucas 16. E ali no verso 10 a 12, Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Aí ele diz mais: se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Assim também o presbítero. Ele não deve jamais dizer, isto é meu. Ele não deve cuidar da igreja como se a igreja fosse dele. Ele não tem que se apropriar das coisas de Deus. Isso é meu. Tudo que ele tem, vem de Deus. Assim, o verdadeiro presbítero deve usar as coisas para a glória de Deus. Mas entenda, aqueles que foram chamados para servir na igreja, eles precisam consagrar seu tempo, seus bens, suas ambições, seus talentos, tudo que lhe fora dado, ele tem que considerar como algo emprestado ao Senhor. Assim, ele deve ser fiel a usar todos os recursos para honrar a Deus e para edificar a igreja. Percebe uma qualidade para o presbitério? Um bom dispenseiro, um bom mordomo.
Alguém que realmente tenha força de vontade, boa vontade para trabalhar. Não pode ser preguiçoso. Não pode ser relaxado. Ele tem que ter habilidade, essas habilidades, de maneira que ele administre bem, principalmente o seu tempo, para cuidar da igreja. Deus está chamando pessoas que sejam bons mordomos, que administre bem o seu tempo, que tome cuidado com as ambições, com os talentos que ele fora dado. Porque tudo que ele tem, ele deve estruturar bem, para que toda a sua vida esteja disponível para servir a Cristo. Sendo ele um bom dispenseiro de Deus, Deus será glorificado e a igreja será edificada. É evidente, meus irmãos, que nem todos os cristãos, não é simplesmente os presbíteros, mas todos os cristãos, isso não é uma coisa só dos presbíteros, dos pastores, que devem ser dispenseiros fiéis de Deus. Todo cristão deve ser um dispenseiro fiel de Deus, né? Para que realmente sejamos, vamos dizer, para que assim Deus seja glorificado em nossas vidas. Então Paulo destaca essa como uma das qualidades essenciais para quem quer exercer o presbitério, um dispenseiro fiel. Mas ele também fala que esse dispenseiro, esse homem que é irrepreensível, marido de uma só mulher, que cuida bem dos seus filhos, que é um dispenseiro fiel, outra coisa que Paulo destaca aqui no versículo 7, na parte B, é que ele não pode ser arrogante. Ele deve ser um dispenseiro de Deus, aí ele diz logo em seguida, não arrogante. Um presbítero, ou alguém que exerce o presbitério, ou que deve ser, ou que almeja ser um presbítero, não deve ser uma pessoa inflexível, sempre fazendo pressão para que a sua vontade e suas opiniões prevaleçam. Não. Esse tipo de pessoa não está qualificada para o presbitério. Por certo, membros da igreja, sim, os membros da igreja devem respeitar e devem seguir a liderança dos presbíteros. Mas deve estar certo de que esses, de fato, são líderes. Não são ditadores. Bons presbíteros são líderes. Um presbítero inflexível e arrogante é aquele que não aceita críticas, ou são aqueles que não aceitam sugestões dos membros da igreja, não aceitam opiniões. A sua vontade sempre deve prevalecer em todas as coisas. Quem assim se comporta está desqualificado para servir a igreja. E os membros da igreja sempre devem observar as qualidades daqueles que estão exercendo os seus ofícios. E aí Paulo toca em um outro ponto. O presbítero deve ser alguém não irascivo. É outra palavra importantíssima que ele usa aqui. Ele deve ser bom, dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascivo. Versículo 7. O que Paulo aqui está dizendo é que o presbítero não deve se irritar com facilidade. Sim, existe uma forma de ira contra o pecado. Todos nós nos iramos contra o pecado. Deve ter essa ira. Mas a grande parte da nossa ira é injusta. Na grande maioria das vezes, a nossa ira é contra as pessoas. Não é contra o pecado em si. Assim, o homem reto deve irar-se diante das injustiças, não diante das pessoas. Como diz um sábio conselho, a calma é preciosa demais para ser perdida.
A calma é preciosa demais para ser perdida. Pessoas que perdem a calma com facilidade não é apta para liderar, para cuidar da igreja. Por isso Paulo diz que o presbítero não pode ser irascivo. Então é um termo negativo, mas agora ele diz pelo contrário. O que é que ele coloca na frente? É como se ele já diz assim, olha, ele não pode ser arrogante, não pode ser irascível, né? Aí ele vai dizer, não dado a vinho, não violento, não cobiçoso, ou de torpe ganância. Aí ele diz, antes hospitaleiro, que é o que ele está repetindo aqui, o que ele cita para Paulo. Anti-hospitaleiro, que isso é o que qualifica ele. Ele deve ser alguém aberto, hospitaleiro, mas, acima de tudo, amigo do bem. Ele finaliza, ele fecha essa chave como... Ele em vez dele ser iracundo, ele está colocando isso aqui tudo em um conjunto. Né? Ele não pode ser violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, aí ele diz amigo do bem. E aí ele vai agora começando a qualificar mais uma vez. Então, esse termo que ele usa aqui para o presbítero é que inclui aqui que esse presbítero deve ser amigo das pessoas. O que ele fala anteriormente é para dizer que o verdadeiro presbítero, ou aquele que quer exercer a função, deve incluir amizade, devem ter bom gosto, deve estar envolvido em boas causas. Entenda isso. Os homens que são chamados para cuidar da igreja são homens que devem estar envolvidos em boas causas. O homem bom é aquele que tem um coração reto acerca das coisas boas. Ou seja, observemos como é a opinião dele sobre determinadas questões da vida, sobre família, sobre negócios e tantas outras questões. É o que Paulo está dizendo aqui. Por quê, meus irmãos? Porque o que Paulo está aqui ensinando tem a ver com consagração. Pois é impossível, irmãos, que um servo de Deus, alguém que foi consagrado a Deus, se envolva deliberadamente, de forma deliberada, com coisas nocivas, que venha prejudicar sua família e que venha prejudicar sua igreja. É muito triste quando isso acontece, mas sempre acontece, porque somos homens fracos. Mas Paulo continua acrescentando à lista uma sexta qualificação aqui, que eu gostaria de destacar, é que ele, depois de falar sobre esse homem, que devem ser amigo do bem, ele diz que ele deve ser sóbrio e justo. Principalmente esse conceito aqui que ele usa para justo. Acho que é uma qualificação essencial. Ele deve ser sóbrio, mas ele fala, acima de tudo, justo. Uma boa tradução para esse adjetivo que Paulo aqui usa é direito. Ele deve ser uma pessoa direita. Ele deve ser um homem de integridade. O que Paulo está aqui querendo dizer é que ele deve ser um homem fiel à palavra. Por isso que ele usa o termo aqui, de sóbrio. Ele deve ser fiel à palavra. Ele deve ser fiel àquilo que ele pratica, que ele prega. Aquilo que ele prega, ele deve praticar. Ou seja, aquilo que ele ensina, ele deve viver. A sua conduta, o que Paulo está querendo ensinar, é que deve ser reta. Por exemplo, se ele fala do amor, se ele ensina sobre o amor, ele deve ser alguém que ama. Ele deve estar cheio do amor de Deus. Deve ter aqui essa retidão nele. Se ele é alguém que fala de justiça, se ele ensina sobre a justiça, ele deve ser justo com as pessoas. Ele deve ser justo com as pessoas. E para isso, Paulo fala sobre o tema aqui dele ser justo.
Porque se ele fala da justiça, se ele ensina da justiça, se ele é ministro da justiça, ele deve praticar justiça. Ele deve amar, ele deve praticar justiça com o seu próximo. Mas Paulo ainda coloca no versículo 8 que esse presbítero que é hospitaleiro, ele deve ser também amigo do bem. Mas ele usa aqui uma palavra interessantíssima: justo e piedoso. Então, ele está fechando, né? Porque o termo que o Paulo usa aqui para piedoso dá a ideia de pureza, dá a ideia de santidade. Isso nos faz lembrar o mandamento do Senhor, né? Que é: sede santos porque eu sou santo. Como Pedro escreve isso na sua primeira carta, repetindo o que está também lá em Levítico. O radical da palavra aqui que Paulo usa para santo, ou radical para piedoso aqui, né? Significa ser diferente. O mundo é cheio de homens ímpios, mas o homem de Deus deve ser diferente. Ele deve ser um homem piedoso. Por quê? Porque os cristãos são diferentes dos pecadores. O cristão é diferente dos perdidos. Pela graça de Deus, o cristão é uma nova criatura. Então, assim, Paulo está ensinando que esse presbítero deve carregar consigo essa característica. Ele deve ser piedoso. E uma oitava qualificação que é destacada no texto é que esse presbítero tenha domínio de si. Veja mais uma vez no versículo 8. Piedoso e que tenha domínio de si. Trata-se aqui a uma referência de autocontrole. E esse autocontrole aqui se aplica às ações do homem. Um termo sinônimo que pode ser usado aqui é alguém que tenha disciplina. O presbítero é alguém que entenda, ele tenha disciplina. Ele aprenda a se autodisciplinar quanto ao uso do seu tempo, para que ele possa fazer todo o seu trabalho pelo qual ele é chamado a fazer. Então aqui Paulo está dizendo, olha, ele deve ser disciplinado, que aprenda a organizar especialmente bem o seu tempo. Ele deve ter disciplina quanto aos seus desejos. Por isso que ele fala sobre não ser de torpe ganância. O mesmo deve ter mente e corpo sobre o controle e ser sujeitado assim ao Espírito Santo. Como Paulo escreve aos Gálatas. Ele deve ter domínio próprio, porque é um fruto do Espírito Santo. Então, para ele ser presbítero, ele tem que ter o Espírito Santo. Por ele ter o Espírito Santo, ele deve ser alguém que tem disciplina, domínio. E uma última qualificação do texto aqui, no versículo 9, é que esse presbítero, ele precisa ser apegado à palavra fiel. Esse termo é muito importante. Paulo, ele gosta muito de usar o termo fiel. Ele sempre usa isso nas suas cartas. Esse termo fiel está no vocabulário de Paulo, na linguagem de Paulo. Por exemplo, no capítulo 3, verso 8, da carta aqui de Tito, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que vocês falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Assim, a palavra de Deus, irmãos, como Paulo está usando aqui, é fidedigna. Pois Deus não pode mentir. Por isso o presbítero aqui é chamado a ser fiel. Fiel à palavra. E uma vez que a palavra é fiel, os que ensinam, os que pregam, a palavra de Deus também devem ser fiéis.
pois é a sã doutrina, irmãos, que traz saúde à igreja. É a sã doutrina quem promove crescimento espiritual à igreja. Para isso, Deus está dando homens fiéis, presbíteros. E uma das e um dos serviços dos presbíteros é realmente supervisionar a pregação. É uma dos trabalhos dos presbíteros da igreja. Cuidar bem da doutrina. Porque a sã doutrina traz saúde para a igreja. A sã doutrina produz crescimento espiritual à igreja. Assim, Paulo está dizendo, olha, que esse presbítero seja fiel. Os presbíteros, Paulo está dizendo aqui, eles têm 2 ministérios concernente ou com respeito à palavra de Deus. Pelo que nós estamos vendo aqui, o primeiro dos presbíteros é edificar a igreja pela sã doutrina. Um exemplo, o ministro da palavra, que é um presbítero, ele tem uma função: edificar a igreja com a pregação fiel, com a sã doutrina. Mas esses presbíteros têm também um outro ministério na palavra, que é rejeitar os falsos mestres que espalham falsas doutrinas. Eles têm que proteger a igreja, como Paulo está dizendo aqui. Eles devem, tanto para exortar pelo reto ensino, Paulo diz, como também para convencer os que contradizem. Então, irmãos, como vimos aqui, eles têm essas funções. E para isso eles precisam ser fiéis. Como eu disse, pois sem a doutrina bíblica não há crescimento. Sem a doutrina bíblica não há crescimento espiritual para o povo de Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui essa noite, sobre as qualidades para aqueles que querem exercitar ou exercer o presbítero da igreja, qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Qual deve ser o nosso papel como igreja fiel? O nosso papel como igreja fiel, primeiramente, é orar. A igreja de Cristo precisa orar ao nosso bondoso Deus, principalmente nesse tempo de apostasia, nesse tempo de heresia, de falsos mestres, falsas doutrinas, falsas igrejas. Está espalhado isso. Nós, como igreja de Cristo, como povo de Cristo, como igreja fiel, devemos orar ao nosso bom Deus. Devemos orar para quê? Para que Ele conceda homens fiéis. Se orarmos, Deus vai dar homens fiéis à sua igreja para cuidar do rebanho dele. Que possamos sair daqui essa noite estimulados a orar, para que Deus continue a abençoar a sua obra e também aqui, nessa cidade de Olho d'Água das Flores. Amém.